Imagina só essa cena: mundos em chamas, a gravidade virando uma arma de destruição em massa e sistemas inteiros sendo aniquilados. Um balé de pura destruição. Mas aqui, no nosso cantinho da galáxia, por mais de 4 bilhões e meio de anos, uma coisa bem diferente tem acontecido. 8 planetas, de gigantes gasosos a pequenas rochas como a nossa Terra, seguem uma dança silenciosa e super precisa ao redor do Sol. Uma coreografia tão estável que permitiu que a vida, pelo menos até onde a gente sabe, surgisse em um deles. Como eles conseguem fazer isso? Num universo onde tudo puxa tudo, como esses mundos evitam um final desastroso? A resposta é uma mistura maluca de velocidade, muito espaço vazio e um equilíbrio de forças tão delicado que parece quase um milagre. E a pergunta que dá um frio na espinha é: esse equilíbrio pode acabar um dia? O problema: a força que puxa. Tudo para a gente entender a paz, primeiro a gente precisa entender a treta em potencial. Basicamente, tudo que tem massa no universo atrai todo o resto. Essa é a lei da gravitação universal, a grande sacada de Isaac Newton. A mesmíssima força que faz uma maçã cair no chão é a que mantém a Lua girando em volta da Terra, e a Terra girando em volta do Sol. Só que essa lei tem uma consequência meio óbvia. Todos os planetas estão se puxando o tempo todo. Júpiter puxa a Terra puxa Marte, Saturno puxa Netuno. É uma teia de forças invisível e super complexa. Então, a pergunta que tirou o sono de muitos astrônomos por séculos é: se todo mundo está se puxando sem parar, por que o sistema solar não vira um engavetamento cósmico gigantesco? Por que os planetas simplesmente não saem de suas rotas e batem uns nos outros, ou mergulham de vez no Sol? A resposta não é uma só, mas um combo de fatores que funcionam juntos numa harmonia impressionante. E o primeiro, e mais importante, é a velocidade. A primeira solução: a arte de errar. O alvo. Você já parou para pensar por que os planetas não caem direto no Sol? Afinal, o Sol tem cerca de 99,86% de toda a massa do Sistema Solar. A atração dele é, de longe, a força que manda em tudo. A razão pela qual a gente não cai nele é a mesma pela qual a Estação Espacial Internacional não despenca na Terra, mesmo sendo puxada para baixo pela gravidade o tempo todo. A resposta é: velocidade lateral. Imagina que você está no topo de uma montanha gigante e atira uma bola de canhão. Ela vai voar um pouco e cair. Se você atirar com mais força, ela vai mais longe. Agora imagina que você consegue atirar com uma força absurda. A bola viajaria tão rápido que, enquanto ela cai, a própria curvatura da Terra foge debaixo dela. A bola estaria caindo para sempre, mas sem nunca atingir o chão. Pronto, ela entrou em órbita. É exatamente isso que os planetas fazem. Eles estão numa espécie de queda livre contínua em direção ao Sol. A gravidade do Sol os puxa sem parar. Só que, ao mesmo tempo, os planetas têm uma velocidade lateral gigantesca, que veio lá da sua formação, de um disco de gás e poeira que girava sem parar. Esse movimento para frente, que a gente chama de inércia, quer que eles continuem andando em linha reta. O resultado é um cabo de guerra perfeito. A gravidade puxa e curva a trajetória reta, transformando-a numa elipse, e a velocidade impede que a queda seja fatal. O planeta está sempre errando o Sol. A gente não está parado no espaço. A Terra viaja a uma velocidade absurda de mais ou menos 108 mil quilômetros por hora na sua jornada em volta do Sol. É essa velocidade que garante nossa estabilidade e transforma uma queda mortal numa dança sem fim. Ok, isso explica por que não caímos no Sol. Mas e o risco de batermos uns nos outros? A segunda solução: pistas de corrida cósmicas. A resposta para essa segunda pergunta é, em uma palavra: espaço. Muito, mas muito espaço. A gente costuma ver aqueles mapas do Sistema Solar
com os planetas todos juntinhos, para caber na página. Mas a realidade é um vazio de dar agonia. Pensa no sistema solar como se fosse um estádio de atletismo cósmico. Cada planeta é um corredor na sua própria raia. Mercúrio está na de dentro, Netuno na de fora. Agora imagina que a distância entre cada uma dessas raias não é de 1 metro, mas de dezenas ou centenas de milhões de quilômetros. A distância entre a Terra e Marte, nosso vizinho, por exemplo, varia muito. No ponto de maior aproximação, eles ficam a apenas 56 milhões de quilômetros. Mas a distância média ao longo do tempo é de uns 225 milhões de quilômetros. E essa é uma das distâncias mais curtas. A chance de 2 corredores baterem um no outro com as pistas tão longe assim é praticamente zero. Além da distância, tem outro fator importante. Quase todos os planetas correm numa pista plana. Imagina que o sistema solar é um disco, tipo um vinil gigante. A maioria das órbitas está nesse mesmo plano, que os cientistas chamam de plano da eclíptica. Eles não ficam voando em ângulos malucos, cruzando a pista um do outro. Isso já diminui drasticamente as chances de um encontro perigoso. As leis do movimento planetário, descritas por Johannes Kepler, lá no século XVII, nos dizem que essas órbitas não são círculos perfeitos, mas sim elipses, um pouco ovais. Isso quer dizer que a distância de um planeta para o Sol muda um pouco, e a velocidade dele também. Mas mesmo assim, cada planeta fica na sua própria pista elíptica, bem definida e muito, muito longe das outras. Então a combinação de velocidade, distâncias gigantescas e um plano orbital comum cria um sistema que no dia a dia é bem estável. Mas teve uma época em que o sistema solar era uma bagunça. E alguém precisou dar um jeito nisso. O grande organizador do sistema solar. Lá no comecinho de tudo, há mais de 4,5 bilhões de anos, as coisas eram bem diferentes. Não existiam só 8 planetas, mas talvez centenas de planetesimais, corpos do tamanho de luas ou pequenos planetas, todos brigando por espaço. Era um verdadeiro campo de sinuca cósmica, e as colisões eram a regra. A teoria mais aceita sobre a formação da nossa Lua, por exemplo, é que ela nasceu de uma batida colossal entre a Terra primitiva e um outro protoplaneta do tamanho de Marte. Então, como a gente saiu desse caos para a ordem que vemos hoje? Em grande parte, podemos agradecer ao nosso irmão mais velho, Júpiter. Júpiter é um monstro. A massa dele é 2,5 vezes a de todos os outros planetas do Sistema Solar juntos. Essa massa toda dá a ele uma autoridade gravitacional sem igual. No início do Sistema Solar, Júpiter agiu como um grande organizador. Sua gravidade poderosa influenciou toda a vizinhança, jogando incontáveis corpos perigosos para fora do Sistema Solar, ou engolindo eles. Ele basicamente esculpiu a arquitetura da nossa casa. A influência de Júpiter, por exemplo, é o principal motivo pelo qual não se formou um planeta onde hoje fica o cinturão de asteroides. Sua gravidade agitou tantos corpos naquela região que eles nunca conseguiram se juntar para formar um planeta, sobrando apenas os destroços. Essa limpeza foi essencial para proteger planetas, como a Terra de um bombardeio constante que teria tornado a vida impossível. Até hoje, o papel de Júpiter é complexo. Muitas vezes ele funciona como um escudo, desviando cometas e asteroides que poderiam vir na nossa direção. Mas essa é uma faca de 2 gumes. Às vezes, sua gravidade também pode empurrar objetos perigosos para o sistema solar interno. Ele é o grande estabilizador, mas também uma fonte de instabilidade. E essas pequenas perturbações que os planetas causam uns nos outros, será que elas se acumulam com o tempo? A reviravolta. Essa harmonia vai durar para sempre? Até agora, a gente pintou um quadro de ordem e estabilidade, né? Velocidade, distância e um gigante de olho em tudo. Parece uma receita para a eternidade. Mas a física é mais complicada.
E em escalas de tempo de milhões e bilhões de anos, o Sistema Solar mostra sua verdadeira natureza. Ele é um sistema caótico. Calma, caótico não significa que amanhã Júpiter pode bater na Terra. Na ciência, um sistema caótico é aquele que é extremamente sensível a pequenas mudanças. Se a gente errar por 1 milímetro a posição de um planeta hoje, daqui a milhões de anos, esse erro pode significar que ele estará a milhões de quilômetros de distância do previsto. É o famoso efeito borboleta, em escala cósmica. Isso significa que, embora o nosso sistema solar seja estável para a gente, em escalas de tempo geológicas, ele é impossível de prever com 100% de certeza. As pequenas puxadinhas gravitacionais que os planetas dão uns nos outros não se anulam perfeitamente. Elas vão se somando. Um dos fenômenos mais fascinantes nesse jogo de longo prazo é a ressonância orbital. Isso acontece quando o tempo que dois corpos levam para dar uma volta no Sol forma uma proporção simples, tipo 2:1 ou 3:2. Pense em empurrar uma criança no balanço. Se você empurrar no ritmo certo, a cada balanço, ela vai cada vez mais alto. A ressonância orbital é o empurrãozinho gravitacional cósmico. Às vezes, essas ressonâncias estabilizam tudo. O exemplo mais famoso é o de Netuno e Plutão. Para cada 3 voltas que Netuno dá no Sol, Plutão dá exatamente 2. Essa ressonância garante que, mesmo que suas órbitas se cruzem no papel, eles nunca cheguem perto um do outro de verdade. Mas as ressonâncias também podem bagunçar o coreto. Simulações de computador que tentam prever o futuro do sistema solar mostram que existe uma chance pequena, mas real, de que a órbita de Mercúrio se torne instável. Existe uma ressonância sutil entre Júpiter e Mercúrio, que ao longo de bilhões de anos poderia esticar a órbita de Mercúrio a ponto de ela cruzar com a de Vênus. Os resultados seriam catastróficos, podendo levar a uma colisão, a expulsão de Mercúrio do sistema solar, ou a um efeito dominó que desestabilizaria a Terra e Marte. Alguns estudos sugerem que a chance disso acontecer é de mais ou menos 1%, mas é importante lembrar que isso é uma possibilidade teórica, baseada em modelos, não uma certeza. Então, por que os planetas não se chocam? No dia a dia cósmico, é porque eles estão se movendo muito rápido, em pistas muito largas e super distantes umas das outras. É um sistema projetado para ser estável, esculpido pela gravidade e pelo tempo. Mas a verdade mais profunda é que a nossa paz cósmica pode ter data de validade. A gente vive num sistema solar que é estável o suficiente para ter permitido que a gente existisse, mas que carrega as sementes do próprio caos dentro dele. A dança dos planetas é precisa, mas a coreografia permite alguns improvisos ao longo das eras. É um lugar muito mais dinâmico e interessante do que uma máquina perfeita e que nunca muda. A harmonia que a gente vê hoje é o resultado de um equilíbrio delicado que durou bilhões de anos. E pelos próximos bilhões de anos, esse balé cósmico vai continuar, com aquela pulga atrás da orelha de que um dia, um dos dançarinos pode sair do ritmo. Se você, assim como a gente, é fascinado por esses mistérios que mostram a ordem e o caos do universo, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder nossa próxima viagem pelo desconhecido. E conta pra gente nos comentários. Você acha que a humanidade vai durar o suficiente para ver alguma dessas grandes mudanças nas órbitas? Valeu por assistir!